Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Calbi Paiva, coordenador do projeto missionário Igreja para Todas as Nações. E quero enviar aqui a minha saudação na paz do Senhor, os meus parabéns para todos os novos convertidos que foram batizados no último sábado no Oceano Índico, aí na praia de Pemba. Vocês acabaram de dar um passo muito importante, o batismo nas águas. A pregação do Evangelho, quando ela é recebida e quando as pessoas admitem que precisam ser salvas para herdar a vida eterna, existe esta ordenança: declarar perante algumas testemunhas a sua fé em Jesus e serem batizados nas águas. O batismo significa sepultamento e ressurreição. Aquela vida pregressa, aquela vida velha, aquelas atitudes, aqueles costumes que estavam em desacordo com a palavra de Deus, eles devem ficar para trás e surge das águas uma nova pessoa. Por isso, eu quero parabenizá-los por ter tomado esta decisão. E agora, existe um livro que é a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 escritores, e alguns começaram a escrever quando os outros já fazia séculos que tinham morrido. No entanto, a mensagem é a mesma, significando que, normalmente, um autor estava coordenando a palavra que aqui foi escrita. Nós chamamos de Escrituras Sagradas. São 66 livros contidos aqui neste volume, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E eu quero convidá-los a ler na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ouça com atenção o que diz a palavra de Deus, porque aqui está a doutrina da palavra para os nossos corações. Eu quero falar um pouco a respeito desta sua nova vida depois do batismo nas águas. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou continuar lendo. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós vemos nesta palavra a responsabilidade de um novo cristão. Primeiro, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento com a palavra de Deus, com a doutrina de Jesus, você precisa seguir os ensinamentos da palavra, pois este livro é agora a nossa regra de fé e prática. Se muitos seguiam outras regras, outros dogmas, devem colocar como prioridade agora a palavra de Deus, como sua regra de fé e prática. Colocar em prática os ensinamentos da Bíblia. Agora, as coisas velhas já passaram. O cristão, ele precisa praticar as boas obras
não para ser salvo, porque já foi salvo por causa do sacrifício de Cristo. Pelos méritos de Cristo, nós aceitamos a palavra e fomos salvos. Não precisa mais pagar penitência, não precisa mais fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito. No entanto, a vida de um cristão deve ser uma vida de um bom testemunho diante da sociedade. O cristão deve mostrar, no ambiente em que vive, na comunidade em que vive, que é uma pessoa especial, que tem um conhecimento com Deus. E primeira coisa que ele deve fazer é deixar que as coisas velhas que ele praticava, seja rituais de bruxaria, seja a mentira, a fornicação, o adultério, tudo, isso fica para trás. E ele passa a viver uma nova vida que nós chamamos de um processo que inicia através da conversão, que é o processo da santificação. Significa que cada vez que você vai ao culto, você lê a Bíblia, você vai reconhecer que precisa haver mudança na sua vida. Há atitudes que você vai deixar, há atitudes que você vai se corrigir, como diz Paulo: miserável homem que sou, aquilo que eu não quero fazer é justamente o que eu faço. Claro, o pecado vai continuar tendo a sua presença na sua vida, até o momento que você seja arrebatado ou chegue no céu. Mas enquanto estiver nesta terra, o pecado vai ter a presença, mas não pode ter domínio sobre a sua vida. Não pode ter o hábito de pecar, porque se antes nós pecávamos dominados pelo pecado, se antes nós tínhamos o hábito de pecar, agora o pecado na nossa vida, ele deve ser um acidente, e um acidente grave, que precisa haver remissão, pedido de perdão, para que as nossas vestes espirituais continuem limpas diante de Deus. E quando nós errarmos, vamos nos submeter à correção que a palavra de Deus exige, através da confissão do nosso erro e da mudança de atitude. Porque fazendo assim, nós estaremos nos corrigindo. Agora, observe aqui a responsabilidade. Aqui diz assim no versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. A partir do momento que você nasceu de novo, você é um embaixador de Cristo na sua comunidade. E você deve pregar esta palavra, não apenas pregar, mas testemunhar de Jesus para os seus familiares, na sua tribo, na sua comunidade, junto às pessoas que lhe rodeiam. Eles devem notar em você uma nova atitude, uma mudança de atitude através do conhecimento que você está tendo da palavra. E a cada culto que você for, você precisa ouvir a palavra e colocá-la em prática. Não só isso, mas também você deve se dispor a trabalhar nesta obra. O projeto Igreja para Todas as Nações é um projeto que reúne o amor cristão de pessoas que estão do outro lado do oceano para prover os recursos que vocês usam aí, sejam cadeiras, seja um templo, seja um telhado, e algumas vezes ajuda para a assistência social em momentos de dificuldades, de enfermidades. Já fizemos resgates de zonas de guerra, já tivemos ajudando pessoas a pagar as suas cirurgias, já tivemos comprando medicamentos, já tivemos enviando alimentos no momento mais difícil. Então, nós somos uma irmandade, que não existe o oceano que nos separa em sentimentos. Os oceanos nos separam apenas em território, mas não em sentimento, em emoções. Quando alguém se converte ao Senhor e é batizado nas águas do outro lado do oceano, as pessoas que estão ajudando esta obra se alegram no coração em saber que estamos semeando em uma terra fértil e que a obra está sendo feita. Nós sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale a pena continuar levando esta obra adiante, mas sabendo que cada um dos novos convertidos
deve ser um novo integrante desta obra. Como discípulo, ele também deve ser um discipulador. A partir do momento que ele se converte, ele deve ser um embaixador de Cristo em sua comunidade. Portanto, dê um bom testemunho de Jesus com as suas atitudes. Mostre às pessoas que lhe conhecem que a vossa antiga atitude, como alguém que não conhecia Jesus, foram mudadas para uma pessoa que agora teve um conhecimento espiritual, um conhecimento de Jesus Cristo, e mostre aos outros que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Queremos ver boas notícias de seu crescimento espiritual, que a partir do momento que você for absorvendo a palavra e dando bom testemunho na sua comunidade, você vai ter a sua oportunidade também de receber cargos na igreja para trabalhar nesta obra. Quem sabe para abrir uma fonte de trabalho em um outro local, para ser um dirigente de um departamento da igreja, usar os seus talentos, os seus dons que Deus vai lhe conceder, ou os que você já tem, na obra do Senhor. Portanto, finalizando, eu quero mostrar um texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo o que tiver em mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem conhecimento algum. Então, é importante que quando você se dispor para fazer a obra de Deus, se vai ter uma campanha para fazer alguma coisa que é para o benefício da obra de Deus na terra, faça, e faça com ânimo, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à Igreja para todas as nações. Obrigado, obreiros, por estar fazendo um grande trabalho. Obrigado, missionários mantenedores, por estar fazendo uma grande obra para Deus. E o resultado é este aí. Um grande abraço.